Nunca pensei que um momento de puro amor pudesse se transformar no maior pesadelo da minha vida. Meu nome é Marlene Santos Ferreira. Tenho 68 anos. E o que vou contar para vocês aconteceu há poucos meses aqui em Belo Horizonte. É uma história sobre sacrifício, ingratidão e uma vingança que jamais esquecerei. Durante 30 anos da minha vida, acordei religiosamente às 4 horas da manhã. Não importava se estava chovendo, se eu estava doente ou se meu corpo implorava por mais algumas horas de sono. Às 4 em ponto eu já estava de pé, vestindo meu avental e caminhando até a pequena padaria que construí com minhas próprias mãos no bairro Santa Efigênia. Era meu sustento, minha dignidade e, principalmente, era o que me permitia criar meu único filho, o Rodrigo. Cada pão que eu amassava, cada sonho que fritava no óleo quente, cada cliente que eu atendia com um sorriso no rosto, tudo isso tinha um propósito maior. Era pelo meu menino, pelo meu Rodrigo, que na época ainda era uma criança que dependia totalmente de mim. Seu pai tinha nos abandonado quando ele tinha apenas 3 anos, deixando-me sozinha para enfrentar o mundo e criar aquele garotinho que era tudo na minha vida. Vocês não fazem ideia do que é ser mãe solteira numa época em que isso ainda era motivo de fofoca no bairro. As outras mulheres me olhavam com pena ou com julgamento, como se eu tivesse alguma culpa pelo meu marido ter simplesmente desaparecido da nossa vida. Mas eu ergui a cabeça, segurei firme na mão do meu filho e disse para mim mesma: Marlene, você vai mostrar para todo mundo que uma mulher sozinha pode criar um homem de bem. E foi exatamente isso que eu fiz durante todos esses anos. Cada centavo que sobrava depois de pagar as contas, eu guardava. Não era para mim. Nunca foi para mim. Era para o futuro do Rodrigo. Enquanto outras mulheres da minha idade compravam roupas novas, iam ao salão de beleza ou se permitiam pequenos luxos, eu economizava tudo. Usava a mesma roupa até ela estar completamente gasta. Cortava meu próprio cabelo. Negava a mim mesma qualquer prazer que custasse dinheiro. Lembro que uma vez, quando o Rodrigo tinha uns 15 anos, ele veio em casa reclamando que os tênis dele estavam velhos e que os amigos da escola estavam zombando dele. Meu coração se partiu naquele momento. Peguei toda a reserva de dinheiro que tinha guardado durante 3 meses e comprei o tênis mais bonito que encontrei na loja. Voltei para casa com ele radiante de felicidade, mas com a certeza de que teria que trabalhar ainda mais duro para repor aquela quantia. Não me arrependo. Jamais me arrependerei de qualquer sacrifício que fiz por aquele menino, porque na época ele era um bom filho, estudioso, carinhoso, sempre me ajudava na padaria depois da escola. Quando completou 18 anos e conseguiu um emprego como vendedor numa concessionária de carros usados, fiquei orgulhosa de ver que minha educação tinha dado frutos. Ele era trabalhador, responsável e parecia me amar de verdade. Os anos passaram e nossa relação continuava boa. Ele vinha me visitar todo final de semana, me ajudava com as compras mais pesadas, sempre perguntava se eu estava precisando de alguma coisa. Era o filho que toda mãe sonha ter, até que ele conheceu a Patrícia. Não vou mentir para vocês, desde o primeiro momento que a vi, algo dentro de mim alertou que aquela mulher não era boa para o meu filho. Tinha alguma coisa no jeito dela me olhar, na forma como respondia às minhas perguntas de modo curto e grosseiro, no jeito como puxava o Rodrigo para longe quando eu tentava conversar com eles. Mas o que uma mãe pode fazer quando vê o filho apaixonado? Guardei minha preocupação para mim e torci para estar errada. Depois que eles começaram a namorar sério, as visitas do Rodrigo foram diminuindo. Primeiro de todo final de semana passou para fins de semana alternados. Depois, uma vez por mês. Quando eu ligava para ele, sempre tinha pressa, sempre estava ocupado com alguma coisa, sempre prometia que na próxima semana viria me ver, mas a próxima semana nunca chegava. Foi nessa época que comecei a notar mudanças no comportamento dele. Rodrigo ficou mais frio, mais distante. Quando vinha me visitar, parecia que estava cumprindo uma obrigação chata. Ficava olhando o celular o tempo todo. Respondia minhas perguntas de forma automática, como se não estivesse realmente ali comigo. E a Patrícia, quando vinha junto, nem disfarçava o desconforto de estar na minha casa simples. Mesmo assim, quando ele me contou que iam se casar,
Meu coração se encheu de alegria. Pensei, agora sim meu filho vai ser feliz, vai constituir uma família. Foi nesse momento que tomei a decisão que mudaria tudo. Decidi dar para ele o maior presente que uma mãe poderia dar: uma casa própria para começar a vida de casado. Durante todos aqueles anos trabalhando na padaria, eu tinha conseguido juntar uma quantia considerável. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para comprar uma casa simples em algum bairro mais afastado. Comecei a procurar imóveis, visitei dezenas de casas, conversei com vários corretores. Queria algo especial, algo que mostrasse para meu filho o quanto ele significava para mim. Encontrei um corretor muito prestativo, o Sandro Pereira, que me mostrou várias opções. Explicou sobre financiamentos, sobre documentação, sobre todo o processo de compra. Escolhi uma casa que achei perfeita: 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma pequena área nos fundos. Nada luxuoso, mas digno e confortável para um casal jovem começar a vida. As semanas que antecederam a compra foram de uma ansiedade gostosa. Eu mal conseguia dormir de tanta expectativa. Imaginava o rosto do Rodrigo quando descobrisse a surpresa. Imaginava como ele ficaria emocionado, como me agradeceria por todo o esforço que fiz durante a vida. Sonhava acordada com os netos brincando no quintal daquela casa, com reuniões de família nos domingos, com a felicidade estampada no rosto do meu filho. Marquei a data para assinar a escritura no cartório e liguei para o Rodrigo. Disse que precisávamos resolver uns documentos importantes juntos e que era urgente. Ele resmungou um pouco, disse que estava ocupado, mas acabou concordando em me acompanhar. Na manhã marcada, ele chegou em casa com aquela cara de quem está fazendo um favor, mas eu estava radiante por dentro. Durante o caminho até o cartório, tentei puxar conversa, perguntar como estavam os preparativos do casamento, se ele estava ansioso, se precisava de alguma coisa. Ele respondia com monossílabos, sempre olhando o celular ou para a janela do carro. A Patrícia tinha vindo junto e ficou o tempo todo sussurrando coisas no ouvido dele e rindo baixinho de uma forma que me incomodava. Quando chegamos ao cartório, o escrivão, seu Antônio Macedo, um senhor muito educado que já conhecia minha situação, nos recebeu com gentileza. Começou a ler os documentos e foi nesse momento que vi a expressão do Rodrigo mudar completamente. Os olhos dele se iluminaram quando o escrivão mencionou a transferência de propriedade de um imóvel. De repente, meu filho prestou atenção em cada palavra que estava sendo lida. Assinei todos os papéis com as mãos tremendo de emoção. Não era nervosismo, era pura felicidade. Estava realizando o sonho de dar ao meu filho algo que eu jamais tive: uma casa própria. Quando o último documento foi assinado e carimbado, o escrivão parabenizou o Rodrigo e disse que agora ele era oficialmente proprietário do imóvel. Saímos do cartório e caminhamos até meu carro velho, um pequeno Corsa que uso há mais de 10 anos. Era um dia ensolarado e bonito, daqueles que parecem abençoados por Deus. Eu estava com o coração transbordando de amor e orgulho. Finalmente tinha conseguido dar para meu filho único algo que marcaria para sempre nossa relação de mãe e filho. Entramos no carro e foi nesse momento que minha vida mudou para sempre. O Rodrigo se virou para mim com um sorriso que nunca tinha visto antes. Não era um sorriso de gratidão ou de emoção. Era um sorriso frio, calculista, cruel. E então, ele disse as palavras que ecoam na minha mente até hoje. Mas antes de contar para vocês o que aconteceu naquele carro, preciso que entendam uma coisa muito importante. Nos dias que antecederam aquela ida ao cartório, comecei a desconfiar de algumas atitudes do meu filho. Pequenos detalhes que uma mãe sempre percebe, comentários maliciosos que ele fazia sobre minha idade, sobre minha saúde, sobre minha capacidade de cuidar de mim mesma. Foi quando conversei com minha vizinha de longa data, a dona Aparecida, uma senhora de 71 anos que me conhece há décadas. Ela me contou algumas coisas que tinha ouvido o Rodrigo comentando com a Patrícia quando eles pensavam que ninguém estava escutando. Coisas sobre minha herança, sobre quanto eu tinha guardado, sobre como eu estava ficando velha e um dia eles não precisariam mais se preocupar comigo. Naquela noite não consegui pregar o olho.
Fiquei pensando se era possível que meu próprio filho, que criei com tanto amor e sacrifício, pudesse ter se tornado uma pessoa tão interesseira e cruel. Decidi fazer um teste. Marquei a compra da casa, mas não comprei exatamente o que ele estava esperando. Porque vocês precisam saber que eu não sou apenas uma senhora ingênua que trabalhou a vida toda numa padaria. Durante esses 68 anos de vida, aprendi a ler as pessoas, aprendi a me defender, aprendi que às vezes precisamos ser mais espertos do que aqueles que querem se aproveitar de nós. Então, quando saímos daquele cartório e entramos no meu carro, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Estava preparada para ouvir a verdade sobre o homem que meu filho tinha se tornado. E a verdade veio mais cruel e dolorosa do que eu jamais poderia imaginar. Agora me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo essa história. E se inscrevam no canal Vovó Lembrou, porque o que aconteceu dentro daquele carro foi apenas o começo de uma reviravolta que ninguém esperava. Deixem o like para me ajudar a continuar contando essas histórias. E fiquem comigo até o final, porque garanto que vocês nunca vão esquecer do que eu fiz com meu filho depois daquelas palavras cruéis. A história que começa agora vai mostrar para vocês que uma mãe pode ser muito mais forte e inteligente do que qualquer filho ingrato imagina, e que algumas lições na vida precisam ser aprendidas da forma mais dolorosa possível. O sorriso gelado do Rodrigo naquele carro era algo que jamais tinha visto antes em 35 anos sendo mãe dele. Por um instante, senti como se estivesse olhando para um estranho, alguém que eu não conhecia. Mas antes de contar o que ele disse naquele momento, preciso que vocês entendam toda a jornada que me trouxe até ali. A verdade é que criar um filho sozinha nos anos 80 e 90 era uma batalha diária contra o preconceito e a dificuldade financeira. Quando o pai do Rodrigo desapareceu da nossa vida, eu tinha apenas 25 anos e nenhuma profissão definida. Trabalhava como faxineira em casas de família, ganhava uma miséria e mal conseguia pagar o aluguel do nosso quartinho numa pensão no centro de Belo Horizonte. Foi a dona Benedita, uma senhora que trabalhava nos Correios e morava na pensão há décadas, que mudou minha vida. Ela percebeu minha situação desesperadora e me ofereceu um emprego numa padaria que estava precisando de funcionária. O dono, seu Geraldo, era um homem rígido, mas justo, que me deu a chance que eu precisava. Nos primeiros meses, foi um aprendizado doloroso. Queimei as mãos incontáveis vezes no forno quente, cortei os dedos com as formas de pão, derrubei bandejas inteiras de doces no chão por causa do cansaço. Chegava em casa com o Rodrigo já dormindo nos braços da dona Benedita, que cuidava dele enquanto eu trabalhava, e acordava no escuro para mais um dia de labuta. O salário era pouco, muito pouco mesmo. Depois de pagar a pensão, comprar leite para o Rodrigo e alguns mantimentos básicos, sobrava quase nada. Havia dias em que eu comia apenas pão velho que sobrava na padaria para que o dinheiro fosse integralmente para as necessidades do meu filho. Ele sempre comeu primeiro, sempre teve o melhor que eu podia proporcionar dentro da nossa pobreza. Lembro de uma época particularmente difícil quando o Rodrigo tinha uns 6 anos e ficou doente com uma bronquite forte. O médico receitou um xarope caro e antibióticos que custavam quase meu salário inteiro daquele mês. Não hesitei nem por um segundo. Gastei cada centavo que tinha com os remédios dele e passei 2 semanas comendo apenas pão com água para compensar o gasto. Quando ele melhorou e voltou a sorrir, a brincar, a ser aquela criança alegre que iluminava minha vida, soube que tinha feito a escolha certa. Nada no mundo valia mais do que o bem-estar do meu menino. Era por ele que eu enfrentava madrugadas geladas caminhando até a padaria. Era por ele que suportava as mãos machucadas e o corpo dolorido. Os anos foram passando e eu fui aprendendo todos os segredos da profissão. Seu Geraldo me ensinou a fazer os pães mais saborosos, os doces mais procurados, as tortas que faziam sucesso na região. Descobri que tinha jeito para a coisa e comecei a dar sugestões, a criar receitas novas, a melhorar o atendimento aos clientes. Quando o Rodrigo completou 8 anos, seu Geraldo me chamou para uma conversa que mudaria nossa vida para sempre. Ele estava ficando velho e queria se aposentar, mas não queria vender a padaria para estranhos. Conhecia meu trabalho, sabia da minha dedicação e me propôs algo inacreditável.
Ele me venderia o estabelecimento por um preço que eu pudesse pagar em prestações. Foi a primeira vez em anos que chorei de alegria. Finalmente teria meu próprio negócio. Poderia dar ao Rodrigo uma vida melhor, mais estável. Aceitei a proposta na mesma hora e assumimos um acordo que duraria 10 anos. Durante uma década inteira, uma parte do lucro da padaria iria para o seu Geraldo, mas depois disso, tudo seria nosso. Foram os 10 anos mais duros da minha vida, mas também os mais gratificantes. Levantava às 4 da manhã para preparar todos os pães frescos, ficava até tarde servindo os últimos clientes, fazia as compras dos ingredientes, cuidava da limpeza, da contabilidade, de tudo. O Rodrigo crescia me vendo trabalhar sem parar, mas nunca reclamei na frente dele. Queria que ele visse que com esforço e honestidade se conquista as coisas na vida. Durante esses anos, nossa vida melhorou gradualmente. Conseguimos sair da pensão e alugar uma casinha pequena, mas nossa. O Rodrigo ganhou seu próprio quarto, uma cama nova, brinquedos que eu comprava sempre que sobrava um dinheirinho extra. Na escola, ele era um dos melhores alunos da turma, educado, respeitoso com os professores e querido pelos colegas. Quando completou 15 anos, começou a me ajudar na padaria depois das aulas. Era impressionante como ele tinha facilidade para lidar com os clientes, sempre simpático, prestativo, fazendo as pessoas se sentirem bem-vindas. Muitas senhoras do bairro elogiavam minha educação. Diziam que eu tinha criado um menino de ouro. Foi nessa época que terminei de pagar a dívida com seu Geraldo e a padaria finalmente se tornou completamente minha. Lembro da emoção que senti quando ele me entregou os documentos definitivos. Não era apenas um negócio que eu estava recebendo. Era a garantia de independência financeira para mim e para o Rodrigo. Com o passar dos anos, fui conseguindo melhorar o estabelecimento. Comprei equipamentos novos, reformei o balcão, ampliei a variedade de produtos. A clientela cresceu e, com ela, nossos lucros. Pela primeira vez na vida, consegui guardar dinheiro de verdade. Uma quantia que crescia mês após mês numa caderneta de poupança. Quando o Rodrigo se formou no ensino médio, ofereci pagar uma faculdade para ele. Tinha dinheiro suficiente e sonhava em ver meu filho com diploma superior, talvez se tornando advogado, médico ou engenheiro. Mas ele escolheu trabalhar como vendedor na concessionária e disse que não queria estudar mais. Respeitei sua decisão. Afinal, ele já era maior de idade. Nos primeiros anos trabalhando, ele era um filho exemplar. Vinha me ajudar na padaria nos fins de semana. Sempre me perguntava se eu estava precisando de alguma coisa. Me dava presentes no Dia das Mães e no meu aniversário. Tínhamos uma relação linda, daquelas que fazem uma mãe se sentir realizada e orgulhosa. Foi aos 28 anos que ele conheceu a Patrícia numa festa de um colega de trabalho. Ela trabalhava como manicure num salão de beleza e, segundo ele, era a mulher mais bonita que já tinha visto. No começo fiquei feliz. Afinal, todo homem precisa encontrar alguém especial para dividir a vida. A primeira vez que ela veio jantar em casa, tentei ser a sogra mais acolhedora possível. Preparei um banquete com os pratos que o Rodrigo mais gostava. Arrumei a mesa com a louça mais bonita que tinha. Comprei flores para enfeitar a sala. Queria que ela se sentisse parte da família desde o primeiro momento. Mas algo no comportamento dela me incomodou profundamente. Patrícia olhava nossa casa simples com uma expressão de desdém mal disfarçada. Quando eu oferecia mais comida, ela recusava de forma indelicada. Quando tentava puxar conversa sobre a família dela, respondia com monossílabos. O que mais me chocou foi vê-la fotografar secretamente alguns cantos da casa com o celular. Durante o jantar, ela fez comentários que me deixaram desconfortável. Perguntou quantos anos eu tinha, se eu não pensava em me aposentar, se a padaria dava muito dinheiro. Eram perguntas íntimas demais para alguém que estava conhecendo pela primeira vez, mas o Rodrigo parecia não perceber nada de estranho. Depois daquela noite, comecei a notar mudanças sutis no meu filho. Ele ficou mais distante, mais crítico em relação à nossa casa, ao nosso bairro, ao nosso estilo de vida. Começou a fazer comentários sobre como outras pessoas da idade dele já tinham conquistado coisas melhores, casas maiores, carros mais novos. As visitas dele se tornaram cada vez mais raras, e quando vinha, sempre trazia a Patrícia junto.
Ela nunca mais disfarçou sua antipatia por mim. Ficava no celular o tempo todo. Suspirava alto quando eu tentava conversar. Revirava os olhos quando eu contava alguma história da infância do Rodrigo. Foi durante uma dessas visitas que ouvi, sem querer, uma conversa entre eles no quintal. A Patrícia estava reclamando que eu ligava muito para o Rodrigo, que eu era muito grudenta, que ela não aguentava mais ter que vir na casa da sogra todo fim de semana. E o que mais me doeu foi ouvir meu próprio filho concordando com ela. Mesmo assim, continuei tentando manter nossa relação. Quando eles anunciaram o noivado, fingi estar radiante de felicidade. Ofereci ajuda para organizar o casamento, para pagar parte da festa, qualquer coisa que pudesse fazer para demonstrar meu apoio. Mas eles recusaram tudo, dizendo que queriam fazer as coisas do jeito deles. Foi nesse período que tomei a decisão de comprar a casa de presente. Pensei que talvez fosse uma forma de reconquistar o carinho do meu filho, de mostrar o quanto ele ainda significava para mim, apesar de toda a frieza que vinha demonstrando. Acreditava que um gesto tão grande de amor poderia tocar seu coração e nos aproximar novamente. Procurei o corretor Sandro Pereira e expliquei minha situação. Queria algo especial. Uma casa que fosse digna do meu filho e da nova vida que ele estava começando. Visitamos dezenas de imóveis durante semanas. Eu analisava cada detalhe, imaginava o Rodrigo e a Patrícia vivendo ali, sonhava com os momentos felizes que eles teriam naquele lar. Quando encontrei a casa perfeita, não hesitei em fechar o negócio. Era uma quantia considerável, praticamente todas as minhas economias de uma vida inteira. Mas o dinheiro só tinha valor se pudesse proporcionar felicidade ao meu filho. Assinei todos os papéis preliminares e marquei a transferência da escritura. Durante os dias que antecederam a ida ao cartório, mal conseguia conter minha ansiedade. Imaginava a surpresa no rosto do Rodrigo, os agradecimentos emocionados, talvez até algumas lágrimas de gratidão. Sonhava com um abraço apertado, com ele me chamando da melhor mãe do mundo, com nossa relação voltando a ser como antes. Na manhã marcada para o cartório, acordei mais cedo do que o normal. Tomei um banho caprichado, vesti minha roupa mais bonita, penteei o cabelo com cuidado especial. Queria estar apresentável para aquele momento tão importante. Quando o Rodrigo chegou para me buscar, meu coração estava acelerado de emoção. O caminho até o cartório passou voando. Eu estava tão concentrada no que estava prestes a acontecer que nem prestei atenção na frieza dele durante o trajeto. Quando chegamos e o escrivão começou a ler os documentos, vi o momento exato em que o Rodrigo entendeu o que estava acontecendo. Seus olhos se arregalaram, um sorriso se formou nos seus lábios. Assinei cada papel com o coração transbordando de amor maternal. Finalmente estava conseguindo dar ao meu filho único algo realmente grandioso, algo que marcaria para sempre nossa história. Quando tudo estava finalizado e saímos do cartório, eu flutuava nas nuvens de tanta felicidade. Entramos no carro e foi nesse momento que tudo desmoronou. O Rodrigo se virou para mim, mas não era o filho carinhoso que eu esperava ver. Era um homem que eu não reconhecia, com um brilho estranho nos olhos e um sorriso que me gelou o sangue. E então ele abriu a boca. "Agora sim vou ficar longe de você, sua velha inútil." As palavras saíram da boca do Rodrigo como balas disparadas diretamente no meu peito. Por um momento pensei que tinha ouvido errado, que meus ouvidos de 68 anos tinham me pregado uma peça cruel. Mas quando olhei para o rosto dele e vi aquele sorriso malicioso, soube que cada sílaba tinha sido pronunciada com toda a intenção de me ferir. O silêncio dentro do carro se tornou ensurdecedor. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Sentia as mãos tremendo sobre o volante. A Patrícia, que estava sentada no banco de trás, soltou uma risadinha baixa e sussurrou: "Finalmente, amor. Agora vamos poder viver em paz." Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não era apenas mágoa, não era apenas decepção. Era a compreensão devastadora de que havia criado um monstro. O menino doce que um dia segurou minha mão com carinho, que me chamava de mamãezinha, com a voz fininha de criança, que prometia cuidar de mim quando ficasse velho, havia se transformado numa criatura irreconhecível. Rodrigo continuou falando, como se estivesse se deliciando com minha dor.
Sabe quanto tempo eu esperava por isso? Uma casa de presente. Agora posso cortar definitivamente esse cordão umbilical que você nunca soube cortar sozinha. Chega de ligações toda hora perguntando onde estou. Chega de ter que fingir que me importo com suas histórias da padaria. Cada palavra era como um tapa na cara. Lembrei de todas as noites que passei acordada quando ele estava gripado, de todos os natais em que me privei de presentes para poder dar algo especial para ele, de todas as lágrimas que chorei de orgulho quando ele conquistava alguma coisa. Tudo isso parecia não ter significado absolutamente nada. Patrícia se inclinou para a frente e apoiou a mão no ombro dele. Eu sempre disse que ela era pegajosa demais. Mãe tem que saber a hora de parar de ser mãe e deixar os filhos viverem, né, sogra? A ironia na voz dela era tão afiada quanto uma navalha. Tentei encontrar palavras, qualquer coisa que pudesse dizer para defendê-la, para fazê-los entenderem o absurdo do que estavam falando. Mas minha garganta estava fechada, como se uma mão invisível estivesse me estrangulando. Apenas consegui sussurrar. Rodrigo, como você pode falar assim depois de tudo? Ele me interrompeu com um gesto impaciente. Depois de tudo o quê, mãe? Você acha que merece medalha por ter feito sua obrigação? Todo mundo trabalha para sustentar os filhos. Não é nada de extraordinário. A diferença é que as outras mães sabem quando é hora de soltar. Nesse momento, algo muito estranho aconteceu dentro de mim. A dor inicial começou a dar lugar a uma frieza que eu nunca tinha sentido antes. Era como se uma parte da minha mente se desligasse completamente das emoções e passasse a observar a situação de fora, com uma clareza cristalina. Comecei a lembrar de pequenos sinais que tinha ignorado nos últimos meses. A forma como ele revirava os olhos quando eu ligava, a pressa com que terminava nossas conversas, os comentários sarcásticos sobre minha idade. Como tinha sido cega a todos esses sinais? Como não tinha percebido que estava perdendo meu filho para a ganância e a ingratidão? Patrícia continuou. E outra coisa, dona Marlene, já que estamos falando abertamente, essa história de ficar ligando todo dia tem que parar. O Rodrigo é casado agora, tem outras responsabilidades. Não pode ficar correndo aqui na sua casa toda vez que a senhora quer conversar. A audácia daquela mulher me deixou sem palavras. Ela estava ali, no meu carro, depois de eu ter acabado de dar uma casa de presente para eles, me dando ordens sobre como deveria me relacionar com meu próprio filho. E o pior, o Rodrigo não disse uma palavra em minha defesa. Apenas assentiu com a cabeça, como se ela estivesse dizendo a coisa mais natural do mundo. Foi nesse momento que uma lembrança muito específica veio à minha mente. 2 semanas antes, quando tinha ido ao supermercado, esbarrei com a dona Aparecida no corredor dos laticínios. Ela tinha me puxado para um canto e sussurrado. Marlene, preciso te contar uma coisa que ouvi, mas não sei se devo. Na época, tinha pedido para ela não me contar nada. Achava que eram fofocas de vizinhança e não queria alimentar pensamentos negativos sobre meu filho. Mas agora, sentada naquele carro, ouvindo aquelas palavras cruéis, desejei ter escutado o que ela tinha para dizer. Rodrigo recostou no banco e suspirou com satisfação. Sabe o que mais me alivia, mãe? É que agora não vou precisar mais fingir. Cansei de ter que vir aqui todo mês, de ter que ouvir as mesmas histórias 1000 vezes, de ter que aturar você reclamando da vida. Fingir? A palavra escapou dos meus lábios como um gemido. Você estava fingindo me amar todos esses anos? Ele deu de ombros com uma indiferença que me cortou mais fundo que qualquer grito. Amor de filho por mãe é uma obrigação social, não é? A gente finge porque é esperado, porque senão todo mundo fica falando mal. Mas agora que tenho minha própria casa, minha própria vida, não preciso mais dessa encenação. A Patrícia riu alto. Ai, que drama! Dona Marlene, a senhora não pode ficar chocada porque ele cresceu. Filho homem é assim mesmo. Uma hora corta o cordão umbilical e segue a vida dele. A senhora deveria até ficar orgulhosa de ter criado um homem independente. Independente. Elas estavam chamando aquela ingratidão cruel de independência. Estavam transformando minha dedicação de uma vida inteira numa falha de caráter. Como se eu fosse uma mãe possessiva que não sabia soltar o filho. A inversão era tão absurda que quase chegava a ser cômica. Naquele momento, algo clicou na minha mente.
Lembrei de uma conversa que tinha tido com o Sandro, o corretor, na semana anterior. Ele tinha comentado sobre casos de pessoas que davam presentes caros para parentes e depois se arrependiam. Dona Marlene, às vezes descobrimos quem realmente são as pessoas só depois de dar algo valioso para elas, tinha dito ele. Na época, achei um comentário aleatório, sem relevância para minha situação. Afinal, eu conhecia meu filho melhor que ninguém. Tinha certeza absoluta de seu caráter e gratidão. Como estava enganada! O Sandro tinha mais sabedoria do que eu imaginava. Rodrigo olhou para o relógio e fez uma careta impaciente. Bom, mãe, agora que já está tudo resolvido, a gente precisa ir. Temos que passar na imobiliária para pegar as chaves e depois vamos até a casa para dar uma olhada. Imagino que seja uma casa decente, né? Nada muito simples. A pergunta sobre o padrão da casa me fez perceber algo que tinha passado despercebido até então. Eles estavam assumindo que eu tinha comprado uma mansão, uma casa luxuosa compatível com os sonhos de grandeza deles. Durante toda aquela conversa horrorosa, não demonstraram nenhuma curiosidade genuína sobre o presente em si, apenas sobre como isso os beneficiaria. Decente como? Perguntei com uma voz que mal reconhecia como minha. Estava testando, querendo confirmar uma suspeita que crescia dentro de mim. Patrícia foi quem respondeu. Imagino que seja algo na região nobre da cidade, né? Com piscina, churrasqueira, essas coisas. Rodrigo sempre falou que a senhora tem uma boa reserva financeira da padaria. Ali estava a confirmação que eu temia. Eles tinham planejado isso, conversado sobre meu dinheiro, criado expectativas sobre o que poderiam ganhar de mim. Eu não era uma mãe sendo surpreendida pela ingratidão súbita do filho. Era uma vítima de um plano cuidadosamente arquitetado. Rodrigo acrescentou. E tem que ter pelo menos 3 quartos, né? Porque a gente quer ter filhos logo e precisa de espaço. E uma garagem grande, que meu carro não pode ficar no tempo. A naturalidade com que eles falavam sobre os planos para a casa, como se eu fosse obrigada a atender todos os desejos deles, era de uma arrogância impressionante. Não havia um obrigado sequer. Não havia reconhecimento do sacrifício que aquele presente representava. Era apenas a lista de exigências de 2 aproveitadores. Nesse momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Olhei pelo retrovisor e vi que a Patrícia estava mexendo no celular, provavelmente já contando para alguém sobre a casa que tinham acabado de ganhar. Rodrigo estava olhando pela janela com uma expressão satisfeita, como um predador que acabou de capturar sua presa. Filhos, disse eu, fingindo uma curiosidade casual. Vocês já pensaram em nomes para os bebês que pretendem ter? A pergunta os pegou de surpresa. Patrícia levantou os olhos do celular e sorriu. Já conversamos sobre isso. Se for menina, queremos algo moderno, tipo Valentina ou Antonella. Se for menino, talvez Enzo ou Lorenzo. Nomes chiques que combinem com o status que vamos ter. Status. Eles estavam falando sobre status conquistado com meu dinheiro, com meu suor, com minha vida de sacrifícios. Queriam usar minha generosidade como trampolim para uma vida de aparências que não tinham construído por mérito próprio. Rodrigo emendou. E vamos contratar uma babá desde cedo, porque a Patrícia não vai largar o trabalho dela. O salão onde ela trabalha é muito bem frequentado. Tem cliente cheio de dinheiro. A mention das clientes ricas da Patrícia me fez entender outro aspecto da situação. Eles queriam a casa não apenas para morar, mas para impressionar outras pessoas, para fingir um padrão de vida que não possuíam. Meu presente seria usado como cenário para encenações sociais. E a senhora, dona Marlene? Disse Patrícia com um tom falsamente preocupado. Já pensou o que vai fazer agora que vai ficar sozinha? Porque, com a idade avançando, talvez seja bom pensar num lar de idosos ou numa cuidadora. A sugestão do lar de idosos foi a gota d'água. Não apenas estavam me expulsando da vida deles com crueldade, como ainda tinham a audácia de planejar meu futuro como se eu fosse uma inconveniência a ser resolvida. Na cabeça deles, eu deveria sumir discretamente depois de entregar tudo o que tinham conseguido arrancar de mim. Rodrigo concordou. É verdade, mãe. A senhora está ficando velha e a padaria é muito puxado para a sua idade.
Talvez seja a hora de pensar em se aposentar, vender o negócio e usar o dinheiro para se cuidar. Eles queriam tudo. A casa era apenas o começo. O plano era me isolar, me convencer a vender a padaria e entregar o resto do dinheiro para eles administrarem pelo meu próprio bem. Era um golpe completo, arquitetado friamente pelo próprio filho que eu amava mais que minha própria vida. Nesse momento, lembrei de uma frase que minha mãe costumava dizer: Marlene, cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Às vezes as pessoas mais próximas são as mais perigosas. Na época achava exagero, pessimismo de uma geração mais desconfiada. Agora entendia a sabedoria por trás daquelas palavras. Respirei fundo e disse: vocês têm razão. É hora de cada um seguir seu caminho. Minha voz estava estranhamente calma, controlada. O endereço da casa está neste papel aqui. Vocês podem ir conhecer quando quiserem. Peguei um papel que tinha preparado especialmente para esse momento e entreguei para o Rodrigo. Ele pegou com ansiedade, seus olhos brilhando de ganância enquanto lia o endereço. Patrícia se inclinou para ver também, ambos com expressões de expectativa mal disfarçada. Rua das Palmeiras, número 487. Leu Rodrigo em voz alta. Onde fica isso? Sorri pela primeira vez desde que entramos no carro. Vocês vão descobrir. É uma surpresa. Rodrigo guardou o papel no bolso com uma satisfação que me revirou o estômago. Ele estava tão confiante, tão certo de que tinha conseguido tudo o que queria sem precisar dar nada em troca. Se soubesse o que realmente o esperava naquele endereço, talvez não estivesse sorrindo daquela forma tão presunçosa. Perfeito, disse ele, batendo palmas. Amanhã mesmo vamos lá conferir nossa nova casa. Patrícia, você pode ligar para sua mãe e contar a novidade? Tenho certeza de que ela vai ficar impressionada. A menção da sogra me fez lembrar de algo importante. Meses atrás, durante uma das raras ocasiões em que a família da Patrícia veio jantar na minha casa, ouvi a mãe dela cochichando com uma prima sobre aquela velhinha rica que tinha muito dinheiro guardado. Na época, fingi que não tinha escutado, mas agora percebia que toda a família sabia dos meus recursos financeiros. Era óbvio que Patrícia tinha investigado minha situação financeira desde o início do relacionamento. Provavelmente perguntou para vizinhos sobre os lucros da padaria, observou minha casa procurando sinais de prosperidade, calculou quanto eu poderia ter economizado durante décadas de trabalho. Eu não era uma sogra para ela, era um investimento. Claro, amor, respondeu Patrícia, já digitando no celular. Vou mandar foto da fachada para todo mundo ver. Imagina que inveja que vão ficar as minhas amigas do salão. Elas sempre falavam que eu era louca de namorar um cara mais pobre, mas agora vão ver quem riu por último. A crueldade daquela frase me atingiu como um soco. Rodrigo era considerado mais pobre pela família dela, e a única coisa que o tornava interessante era a perspectiva de herdar meu patrimônio. Eles tinham transformado nosso relacionamento familiar numa transação comercial fria e calculada. Rodrigo riu e puxou a mão dela. É isso aí, princesa. Agora sim podemos fazer aquele casamento dos sonhos que você sempre quis. Com a casa garantida, posso pegar um empréstimo maior para bancar uma festa de arromba. Festa de arromba. Eles queriam usar minha casa como garantia para se endividar ainda mais, gastando dinheiro que não tinham numa celebração ostentosa. Na cabeça deles, eu tinha me tornado um banco particular, uma fonte inesgotável de recursos para financiar seus caprichos. Nesse momento, meu celular tocou. Era a dona Aparecida, minha vizinha. Normalmente eu atenderia na hora, mas naquele momento quis manter o foco na conversa que estava acontecendo no carro. Deixei tocar até cair na caixa postal. Quem era, mãe? Perguntou Rodrigo com uma irritação mal disfarçada. Espero que não seja nada urgente, porque agora a gente tem coisas mais importantes para resolver. Mais importantes. A vida da mulher que tinha dado tudo por ele tinha se tornado menos importante que os planos deles para gastar meu dinheiro. A inversão de valores era tão grotesca que chegava a ser surreal. Era só a dona Aparecida, respondi. Depois eu retorno. Patrícia suspirou alto. Ai, essas vizinhas de idade sempre ficam ligando para falar besteira. Dona Marlene, quando a senhora se mudar para um lugar mais adequado para idosos, vai ver como a vida fica mais tranquila.
sem essas perturbações. A sugestão de me mudar para um lugar mais adequado para idosos me fez perceber que eles já tinham pensado em tudo. Primeiro, pegariam a casa. Depois, me convenceriam a vender a padaria e a casa onde moro. Por fim, me colocariam num asilo qualquer enquanto administravam todo o meu dinheiro para meu próprio bem. Era um plano perfeito de apropriação total dos bens de uma pessoa idosa. E o pior, estava sendo executado pelo meu próprio filho, alguém em quem eu confiava cegamente. Se não tivesse descoberto a tempo, em poucos anos estaria isolada e empobrecida, completamente dependente da bondade deles. Rodrigo olhou para o relógio novamente. Mãe, a gente vai descer aqui mesmo. Tem um shopping ali na frente onde podemos almoçar e já aproveitar para dar uma olhada em móveis para a casa nova. Imagino que a casa venha vazia, né? A pergunta sobre os móveis confirmou mais uma vez que eles esperavam uma propriedade de alto padrão. Na cabeça deles, eu tinha comprado uma casa grande o suficiente para precisar de mobília cara e sofisticada. A decepção que os aguardava seria proporcional às expectativas grandiosas que tinham criado. Vazia, sim, respondi, tentando manter a voz neutra. Vocês vão ter que providenciar tudo. Patrícia bateu palmas. Que delícia! Adoro decorar. Já estou imaginando uma sala moderna, com sofá de couro, home theater, mesa de jantar para 8 pessoas. E a cozinha tem que ter ilha americana. É fundamental. A lista de exigências para decoração era impressionante. Ela falava como se tivesse um orçamento ilimitado à disposição, como se eu fosse responsável não apenas pela casa, mas também por todos os custos de mobiliá-la e decorá-la conforme seus gostos extravagantes. E o quarto principal tem que ter closet, continuou ela, animada. Sempre sonhei em ter um closet igual àqueles das revistas, com sapateira iluminada e espelho de corpo inteiro. Rodrigo, você vai ter que me dar carta branca para gastar, hein? Carta branca para gastar. Eles estavam falando sobre meu presente como se fosse um cheque em branco para uma vida de luxos custeada por mim. A mentalidade aproveitadora era tão óbvia que chegava a ser constrangedora. Rodrigo desceu do carro e se virou para mim pela última vez. Mãe, obrigado pela casa. Agora finalmente posso me sentir um homem independente, dono da minha própria vida. Independente. Ele chamava de independência o ato de receber uma casa de presente da mãe que acabava de humilhar cruelmente. A definição de independência dele era exatamente o oposto do que a palavra significava. Patrícia também desceu e acenou para mim pela janela. Obrigada, sogra. Agora a senhora pode ficar tranquila porque criou um filho bem-sucedido. A gente liga amanhã para contar como está a casa. Bem-sucedido. Para ela, receber uma propriedade sem precisar trabalhar por ela era sinônimo de sucesso. O esforço, o mérito pessoal, a conquista através do próprio trabalho, não tinham nenhum valor no mundo deles. Assim que eles saíram do carro, peguei meu celular e retornei a ligação da dona Aparecida. Ela atendeu no primeiro toque, com uma voz ansiosa. Marlene, que bom que você ligou. Preciso te contar uma coisa urgente que aconteceu ontem à noite. Fala, Aparecida. Estou ouvindo. Ontem eu estava regando as plantas na varanda quando ouvi uma conversa no quintal dos fundos da sua casa. Era o Rodrigo falando no telefone com alguém. Provavelmente a Patrícia. Ele estava dizendo que finalmente tinha conseguido arrancar uma casa de você e que o próximo passo seria convencer você a vender a padaria. O sangue gelou nas minhas veias. Mesmo sabendo que eles eram capazes de tanta maldade, ouvir a confirmação ainda me chocava. Dona Aparecida continuou. Mas o pior ainda não te contei, Marlene. Ele disse que vocês, pessoas mais velhas, ficam moles na cabeça e que é fácil manipular para conseguir o que se quer. Falou que só precisava fingir carinho de vez em quando para você entregar tudo de bandeja. Moles na cabeça. Era assim que meu filho me via. Uma senhora senil e manipulável, fácil de enganar. Toda a minha experiência de vida, toda a sabedoria acumulada em quase 7 décadas, eram consideradas sintomas de fragilidade mental. Tem mais, Marlene. Ele comentou sobre você estar ficando velha e dependente e que seria natural ele assumir o controle das suas finanças para seu próprio bem,
Disse que já tinha pesquisado sobre procuração e tutela de idosos. Procuração e tutela. Eles tinham pesquisado os meios legais de tomar controle total da minha vida. Não era apenas ganância, era um plano elaborado de apropriação total, usando as leis de proteção ao idoso contra a própria pessoa que deviam proteger. Aparecida, obrigada por me contar isso. Você é uma amiga de verdade. Marlene, você já deu a casa para ele? Já assinei a escritura hoje de manhã, respondi, e percebi a preocupação na voz dela. Ai, meu Deus! Marlene, você precisa fazer alguma coisa. Esse menino vai te deixar na miséria. Sorri pela primeira vez em horas. Calma, Aparecida. Eu já fiz alguma coisa. Na verdade, fiz exatamente o que precisava ser feito. Como assim? O que você fez? Amanhã você vai entender. E tenho certeza de que vai dar muitas risadas quando souber. Desliguei o telefone e dirigi até minha casa, o coração mais leve do que estava há meses. Rodrigo e Patrícia tinham mostrado quem realmente eram. Haviam revelado a podridão que existia dentro deles. Agora era a minha vez de mostrar que uma mulher de 68 anos pode ser muito mais esperta do que dois aproveitadores imaginam. Cheguei em casa e fui direto para meu quarto. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei o segundo envelope que tinha guardado ali na semana anterior. Dentro estava a cópia da escritura que realmente tinha assinado, com o endereço real da propriedade que comprara para meu filho. Rua das Palmeiras, número 487, Aglomerado da Serra. Um barraco de 2 cômodos, sem acabamento, numa das favelas mais conhecidas de Belo Horizonte. Era lá que meu filho, independente, iria começar sua nova vida longe da velha inútil que o criou. Peguei meu telefone e liguei para o Sandro, o corretor. Ele atendeu animado. Dona Marlene, como foi a entrega das chaves? O filho gostou da surpresa? Ainda não chegou na casa, Sandro. Mas tenho certeza de que vai ser uma surpresa inesquecível. A senhora tem certeza de que fez a escolha certa? Quero dizer, é uma propriedade bem diferente do que costumamos vender. Tenho certeza absoluta, Sandro. É exatamente o que ele merece. Naquela noite, preparei um jantar simples e comi sozinha na minha mesa de sempre. Na minha casa humilde, mas honesta. Pela primeira vez em meses, me senti em paz. Amanhã seria o dia da verdade. O dia em que Rodrigo descobriria que algumas lições na vida são mais amargas do que qualquer remédio. Antes de dormir, liguei para minha amiga Benedita e contei tudo o que tinha acontecido. Ela ouviu em silêncio e, quando terminei, disse: Marlene, você fez a coisa certa. Às vezes o amor de mãe precisa ser duro para ensinar o valor das coisas. Tinha razão. O amor verdadeiro não é aquele que sempre protege e mima. Às vezes, é aquele que permite que a pessoa enfrente as consequências de seus próprios atos, mesmo que doa no coração de quem ama. Acordei na manhã seguinte com uma sensação estranha no peito. Era uma mistura de ansiedade e expectativa que me deixou inquieta durante todo o café da manhã. Sabia que nas próximas horas receberia a ligação que mudaria tudo para sempre. Rodrigo descobriria a verdade sobre seu presente, e eu finalmente saberia se ainda restava algum vestígio do filho que criei com tanto amor. Às 9 horas da manhã, meu celular tocou. Era ele. Respirei fundo antes de atender, preparando-me para o que estava por vir. Mãe, a voz estava diferente, carregada de uma tensão que nunca tinha ouvido antes. Nós estamos aqui na frente do endereço que você deu. Chegaram rápido, respondi com calma. E então, gostaram do que viram? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Conseguia ouvir vozes ao fundo. Provavelmente a Patrícia falando algo que não conseguia entender. Quando ele voltou a falar, havia uma raiva controlada em suas palavras. Mãe, tem alguma coisa errada com esse endereço. Estamos numa favela. Isso aqui não pode ser o lugar certo. Favela? Fingi surpresa. Tem certeza de que leram o endereço corretamente? Rua das Palmeiras 487? Sim, estamos exatamente nesse número. Mas é um barraco de madeira no meio do aglomerado da serra. Isso aqui deve ter uns 20 metros quadrados. Tem 2 peças minúsculas e o telhado está meio torto. A descrição dele era perfeita. Era exatamente isso que eu tinha comprado.
Um barraco simples numa das comunidades mais humildes da cidade. O mesmo tipo de moradia que milhões de brasileiros chamam de lar, mas que para meu filho representava a pior humilhação imaginável. Rodrigo, tem certeza de que não estão confundindo o local? Porque a casa que comprei para vocês é exatamente nesse endereço. Ouvi um barulho de passos apressados e vozes exaltadas. Ele tinha colocado o telefone no viva-voz e agora podia escutar a Patrícia gritando ao fundo. Isso é um insulto! Ela fez isso de propósito! Ninguém dá um barraco de presente para o filho! Patrícia está aí? Perguntei, mantendo um tom inocente. Façam ela falar comigo. A voz dela veio carregada de fúria. Dona Marlene, o que é essa brincadeira de mau gosto? Onde está a casa de verdade? Porque isso aqui é uma piada de péssimo gosto. Brincadeira? Patrícia, eu não brinco quando se trata de dinheiro. Gastei todas as minhas economias comprando essa propriedade para vocês. Está tudo certinho, com escritura registrada no cartório. Houve outro momento de silêncio tenso. Podia imaginar os dois parados na frente daquele barraco, tentando processar o que estava acontecendo. A realidade finalmente estava batendo na porta dos sonhos grandiosos que tinham construído. Rodrigo voltou a falar, agora com a voz trêmula. Mãe, isso não pode estar acontecendo. A senhora sempre falou que tinha dinheiro guardado, que a padaria rendia bem. E tenho mesmo, filho. Tenho dinheiro guardado, sim. A diferença é que agora sei exatamente qual é o seu valor na vida de vocês. Como assim? A voz dele estava ficando mais alta, mais desesperada. Ontem, no carro, vocês me mostraram quem realmente são. Chamaram uma mãe de 68 anos de velha inútil. Falaram sobre cortar cordão umbilical. Planejaram meu futuro num asilo enquanto administrariam meu dinheiro. Ouvi a Patrícia sussurrar algo para ele, mas não conseguia entender. Rodrigo voltou ao telefone com uma voz que tentava soar conciliadora. Mãe, acho que houve um mal-entendido ontem. A gente estava nervoso com o casamento, com todas as mudanças. Mal-entendido? Interrompi. Rodrigo, vocês passaram 15 minutos me explicando detalhadamente como queriam ficar longe de mim, como eu era pegajosa demais, como tinham que fingir me amar por obrigação social. A tentativa de negação dele me confirmou algo importante. Mesmo sendo pegos em flagrante, ainda tentavam manipular a situação. Não havia arrependimento genuíno, apenas desespero por terem perdido o que achavam que era garantido. Patrícia tomou o telefone. Dona Marlene, vamos resolver isso como pessoas civilizadas. A senhora pode desfazer essa compra e escolher uma propriedade adequada. Todo mundo sabe que foi um engano. Engano? Ri pela primeira vez na conversa. Patrícia, o único engano foi eu ter demorado tanto para descobrir o tipo de pessoas que vocês são. O tipo de pessoas? Ela estava gritando agora. A senhora é que está sendo cruel. Que mãe dá um barraco de presente para o filho? Isso é humilhação. Humilhação é chamar a própria mãe de velha inútil depois de receber uma casa de presente. Humilhação é planejar internar uma pessoa numa casa de repouso para tomar seus bens. Humilhação é fingir amor por anos esperando a hora certa de se aproveitar. O silêncio que seguiu foi diferente dos anteriores. Era o silêncio de quem foi desmascarado completamente, de quem não tinha mais argumentos para se defender. Finalmente tinham entendido que eu sabia de tudo. Rodrigo tentou uma última cartada. Mãe, se a senhora descobrir onde fica a casa de verdade, podemos conversar sobre o que aconteceu ontem. Talvez possamos resolver essa situação. Filho, essa é a casa de verdade. Gastei exatamente R$42 mil comprando essa propriedade para vocês. É uma quantia honesta, conquistada com trabalho duro, para uma casa simples mas digna. 42 mil? Patrícia berrou. Nós achávamos que fosse pelo menos 300 mil. Uma casa de verdade, numa região decente. Ali estava a confissão final. Eles tinham calculado o valor que esperavam receber, tinham feito contas sobre meu patrimônio e decidido que mereciam uma fatia específica. Eu não era uma mãe generosa dando um presente. Era um cofre sendo assaltado por 2 bandidos de gravata. 300 mil? Repeti, fingindo espanto. Patrícia, vocês realmente acham que merecem uma casa de 300 mil reais? Por quê? Pelo carinho que demonstraram? Pela gratidão? Pelo respeito? Rodrigo voltou ao telefone,
agora chorando. Mãe, por favor, a gente pode conversar, pode pedir desculpas. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim? Filho, vocês me disseram ontem que queriam ficar longe de mim. Eu estou apenas respeitando esse desejo. A casa fica longe da minha. Vocês podem viver independentes como sempre quiseram. Mas isso aqui não é uma casa. É um barraco numa favela. É uma moradia, Rodrigo. Milhões de famílias brasileiras vivem em casas assim e são felizes. A diferença é que elas conquistaram com o próprio esforço. Não ganharam de presente depois de humilhar os pais. Patrícia tomou o telefone novamente. A senhora está sendo vingativa. Isso não é amor de mãe. Vingativa? Patrícia, estou sendo educativa. Vocês queriam independência? Agora tem. Queriam uma casa? Ganharam. Queriam ficar longe da velha inútil? A partir de hoje, essa é exatamente a realidade que terão. Nós podemos processar a senhora. Ela gritou desesperada. Isso é abuso psicológico. Ri alto. Processem. Tenho todas as gravações da conversa de ontem no carro. Vocês acham que eu não sei usar a função gravar do celular? Tenho cada palavra cruel que disseram registrada. A menção das gravações os calou imediatamente. Sabiam que tinham sido pegos numa armadilha da qual não havia escape. Cada insulto, cada plano maldoso, cada demonstração de ganância estava documentada. Rodrigo voltou ao telefone soluçando. Mãe, eu sou seu filho. A senhora não pode me abandonar assim. Filho? Ontem você disse que o amor de filho por mãe era apenas uma obrigação social, que estava fingindo há anos. Agora quer ser tratado como filho novamente? Eu estava nervoso, falei besteira. Rodrigo, pessoas nervosas falam verdades que normalmente escondem. Vocês revelaram quem realmente são. Agora, vivam com as consequências. Ouvi a Patrícia chorando ao fundo e pessoas da comunidade se aproximando para ver o que estava acontecendo. Provavelmente acharam estranho ver um casal bem vestido parado na frente de um barraco gritando no telefone. Mãe, disse Rodrigo com uma voz quebrada, como a gente vai explicar isso para as pessoas? Como vou contar para meus amigos que moram num barraco? Da mesma forma que eu expliquei para os meus amigos que meu filho me chamou de velha inútil depois de ganhar uma casa de presente. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Patrícia tomou o telefone pela última vez. A senhora vai se arrepender disso. Quando ficar doente, quando precisar de ajuda, vai se lembrar do que fez hoje. Patrícia, quando eu ficar doente, vou procurar ajuda de pessoas que me amam de verdade. Não de aproveitadores que fingem carinho para conseguir herança. Vocês já mostraram que tipo de cuidado dariam a uma pessoa dependente. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em meses, senti uma paz profunda no coração. Tinha feito o que precisava ser feito. Rodrigo e Patrícia teriam a chance de aprender o valor das coisas, de entender que dignidade não se compra com o dinheiro dos outros. 2 horas depois, meu telefone tocou novamente. Era a dona Aparecida, falando aos berros de tanta animação. Marlene, você não vai acreditar no que acabou de acontecer aqui no bairro. O que foi, Aparecida? O Rodrigo e a Patrícia chegaram aqui furiosos, batendo na sua porta, gritando que queriam falar com você. Quando viram que você não estava, começaram a chorar na calçada. A Patrícia estava berrante que você tinha enlouquecido. Sorri. Era exatamente a reação que esperava. Eles tinham vindo tentar me convencer a corrigir o erro, provavelmente com promessas de mudança de comportamento e pedidos de perdão falsos. E o que você fez? Eu disse para eles que você tinha ido viajar para a casa da sua irmã no interior e só voltaria na semana que vem. Mentira, né? Mas achei melhor eles não te incomodarem hoje. Obrigada, Aparecida. Você é uma amiga de verdade. Marlene, posso perguntar uma coisa? O que você realmente comprou para eles? Contei toda a história para ela, desde o planejamento até a revelação. Quando terminei, ela estava rindo tanto que mal conseguia falar. Marlene, você é um gênio. Deu exatamente o que eles mereciam. Naquela noite, preparei um jantar especial para mim mesma. Fiz o bolo de chocolate que mais gosto, abri uma garrafa de vinho que guardava há anos e brinquei que estava comemorando minha liberdade. Finalmente tinha me livrado de 2 sanguessugas que disfarçavam ganância de amor filial.
E foi assim que ensinei para meu filho que palavras têm poder e que desrespeitar uma mãe cobra seu preço. Depois de 50 anos de vida dedicados integralmente a criar um homem de bem, descobri que havia fracassado em algo fundamental. Não conseguia ensinar gratidão e respeito. Gente, quando comecei a contar essa história para vocês, sabia que seria doloroso reviver cada momento dessa traição, mas também sabia que precisava compartilhar, porque outras mães podem estar passando pela mesma situação sem perceber. Filhos ingratos não se revelam da noite para o dia. Eles vão dando sinais, testando limites, vendo até onde podem ir. Durante todos esses anos trabalhando na padaria, acordando às 4 da manhã, economizando cada centavo, eu acreditava que estava investindo no futuro de alguém que me amava. Descobrir que era vista apenas como uma fonte de recursos foi a dor mais profunda que já senti na vida. Mais dolorosa que a morte do meu marido. Mais cruel que qualquer doença. O que mais me machucou não foi perder o dinheiro que gastei na casa. Dinheiro a gente trabalha e consegue de novo. O que me partiu foi descobrir que durante anos eu estava conversando com uma máscara. O Rodrigo que eu conhecia, que me abraçava no Dia das Mães, que falava sobre me cuidar na velhice, era uma invenção. O homem real por trás daquela máscara era um estranho frio e calculista. Vocês que estão assistindo e têm filhos adultos, prestem atenção nos sinais. Quando seu filho começa a demonstrar impaciência com suas ligações, quando para de fazer visitas espontâneas, quando só aparecem quando precisam de alguma coisa, é hora de ficar alerta. Não estou dizendo para desconfiar de todo mundo, mas para abrir os olhos para mudanças de comportamento. A Patrícia foi apenas o catalisador de algo que já existia dentro do Rodrigo. Ela não transformou um bom filho num aproveitador. Ela apenas deu permissão para ele mostrar quem realmente era. Uma pessoa de caráter não muda por influência de cônjuge. O caráter verdadeiro sempre aparece nas horas de pressão. Durante as semanas que se seguiram àquele dia fatídico, minha vida mudou completamente. Rodrigo tentou me procurar várias vezes, sempre com desculpas diferentes. Uma hora dizia que tinha sido mal interpretado. Outra hora culpava a Patrícia por tudo. Depois vinha com história de que estava passando por problemas pessoais. Cada tentativa de reconciliação era mais patética que a anterior. Chegou a trazer flores, a se ajoelhar na minha porta, a chorar como uma criança. Mas eu havia aprendido a diferença entre arrependimento genuíno e desespero por ter perdido algo valioso. O que eu via nele não era remorso pelo que tinha feito comigo. Era raiva por ter que viver com as consequências. A comunidade do aglomerado da Serra, onde fica o barraco que comprei para eles, me ensinou uma lição importante sobre dignidade. Quando souberam da história, através de comentários que se espalharam pelo bairro, muitos vizinhos vieram me visitar. Queriam conhecer a senhora que havia dado uma lição de vida em 2 aproveitadores. Uma senhora chamada Conceição, que mora há 30 anos na comunidade, me disse algo que nunca vou esquecer. Dona Marlene, a senhora fez certo. Rico de caráter não tem problema de morar em lugar simples. Pobre de espírito não merece morar em palácio. Essa frase resumiu tudo o que eu sentia. O problema do Rodrigo e da Patrícia nunca foi o tamanho da casa que ganharam. Foi a pobreza de alma que carregavam. A incapacidade de valorizar gestos de amor. A sede de ganância que os consumia por dentro. Nos primeiros meses morando no barraco, eles tentaram de tudo para sair de lá. Procuraram advogados para tentar anular a doação. Inventaram histórias sobre minha sanidade mental. Chegaram a espalhar que eu estava com problemas de demência. Nada funcionou porque a verdade sempre é mais forte que qualquer mentira. O corretor Sandro me contou que eles tentaram vender a propriedade várias vezes, mas o valor de mercado era muito baixo. Ninguém queria pagar mais de R$40 mil pelo barraco. Exatamente o que eu havia investido. Eles estavam presos numa situação que eles mesmos criaram com sua ganância. 6 meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era o Rodrigo, mas dessa vez, a voz estava diferente. Não era o tom desesperado das primeiras semanas nem a raiva dos meses seguintes. Era uma voz cansada, derrotada, de alguém que havia finalmente entendido a lição. "Mãe", disse ele. Eu entendi. "Entendeu o quê, Rodrigo?"
Entendi o que a senhora quis me ensinar. Viver aqui me fez perceber o valor das coisas, o valor do trabalho, o valor do que a senhora sempre me deu. Por um momento, meu coração de mãe quase amoleceu. Quase. Mas então lembrei de todas as vezes que ele havia tentado me manipular nos meses anteriores e resolvi testar se esse arrependimento era genuíno. E a Patrícia? Ela também entendeu? Houve uma pausa longa. Mãe, a Patrícia me deixou. Disse que não ia viver num barraco pelo resto da vida e que eu era um fracasso por não conseguir resolver a situação. Ali estava a prova de que eu havia acertado em cheio. Quando o dinheiro acabou, quando o conforto desapareceu, quando sobrou apenas o homem real, sem os recursos da família, a Patrícia mostrou seu verdadeiro amor. Ela não amava o Rodrigo. Amava o que ele poderia dar para ela. E agora, filho? O que você pretende fazer? Estou trabalhando dobrado, mãe. Pego serviço na concessionária de dia e faço entregas de moto à noite. Quero juntar dinheiro para melhorar a casa, para mostrar que aprendi a conquistar as coisas com meu próprio esforço. Essa resposta me surpreendeu. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele estava falando sobre trabalhar por algo em vez de esperar que alguém desse de presente. Era um progresso real. Hoje, 2 anos depois de tudo isso acontecer, posso dizer que tomei a decisão certa. Rodrigo ainda mora no mesmo barraco, mas agora é uma casa completamente diferente. Ele reformou tudo com o dinheiro que ganhou trabalhando. Ampliou os cômodos, melhorou o telhado, pintou as paredes. Mais importante que as mudanças físicas são as mudanças nele. O homem que me visita agora é diferente daquele que me chamou de velha inútil. Ele aprendeu humildade, aprendeu gratidão, aprendeu que dignidade não tem nada a ver com o endereço. Nossas conversas hoje são verdadeiras. Não há mais fingimento, não há mais interesse escondido. Quando ele me abraça, sinto que é sincero. Quando pergunta como estou, é porque realmente se importa. Quando oferece ajuda na padaria, não está calculando herança futura. A lição que quero deixar para todas as mães e pais que estão assistindo é simples. Amor não significa dar tudo o que os filhos querem. Às vezes, amor significa dizer não. Às vezes, significa deixar que enfrentem as consequências dos próprios atos. Se eu tivesse dado para o Rodrigo a casa de R$300 mil que ele esperava, provavelmente ele nunca teria aprendido nada. Continuaria sendo um aproveitador, esperando que eu resolvesse todos os problemas dele até o dia da minha morte. E depois da minha morte, gastaria tudo rapidamente e ficaria sem nada. Mas dando para ele exatamente o que merecia pelo jeito que me tratou, forcei-o a olhar no espelho e ver quem realmente era. Foi doloroso, foi difícil, mas foi necessário. Salvei meu filho de si mesmo. Gente, essa história me ensinou que não devemos aceitar desrespeito de ninguém, nem mesmo dos nossos filhos. O amor de mãe tem limites quando não é correspondido com dignidade. Criar filhos não significa criar escravos que devem servir para sempre, mas também não significa criar tiranos que acham que podem humilhar os pais. Agora quero saber de vocês. O que acharam dessa história? Já passaram por situação parecida? Conhecem alguém que está vivendo algo assim? Quero muito ler os comentários de vocês, porque essas histórias só têm valor quando tocam no coração de outras pessoas. Se essa história te emocionou, se te fez refletir, se te ajudou de alguma forma, me ajude também. Deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal Vovó. Lembrou se ainda não é inscrito? E comenta contando sua opinião. Deu muito trabalho preparar esse vídeo para vocês, desde pesquisar a história até gravar e editar tudo. Quero que vocês vejam os outros vídeos do canal também, porque temos muitas histórias parecidas, situações da vida real que nos ensinam lições importantes. Cada história é uma experiência diferente, uma reflexão nova sobre relacionamentos familiares e valores humanos. E se vocês puderem, ajudem nosso canal com o Valeu Demais, que é a nossa forma de receber doações para manter o trabalho funcionando. Produzir vídeos diários tem custos altos, desde equipamentos até energia elétrica, internet, tempo de dedicação. Quando vocês contribuem, estão ajudando a manter essas histórias chegando até mais pessoas que precisam ouvir.
Cada "valeu demais" que recebemos é investido diretamente na melhoria do canal, em equipamentos melhores, em mais tempo dedicado a pesquisar e contar essas histórias que tocam a alma de vocês. É através dessa ajuda que conseguimos trazer conteúdo novo todos os dias. Comentem bastante aí embaixo. Contem suas próprias experiências. Digam o que pensam sobre essa situação. Gosto muito de ler cada comentário, de saber que essas histórias estão fazendo diferença na vida de pessoas reais. Vocês que assistem são a razão de eu continuar contando essas histórias. E lembrem-se, família não é apenas sangue. É respeito, é carinho verdadeiro, é gratidão pelas coisas que recebemos. Quem não sabe valorizar o que tem, merece aprender na dificuldade o valor real das conquistas. Muito obrigada por assistirem até o final. Muito obrigada pelos comentários e pelo carinho de sempre. Até a próxima história aqui no Vovó Lembrou, onde cada relato nos ensina algo importante sobre a vida.